Sexta-feira agora é o dia do julgamento das datas em que o Corinthians entrou no STJD. Você já sabe o que vai virar essa porcaria. Eles querem comprar 40% do Corinthians, mas o valor disso seria um valor alto. A CBF, ela arrebentou o Corinthians no meio, ela fudeu o Corinthians. Enquanto a gente não pegar essa CBF e fazer... Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui por mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, é importante, tá? Para que a gente consiga espalhar o nosso trabalho para mais corintianos. Por favor, se inscreva em nosso canal, já passamos aí dos 2.000 inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês, tá? Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque estou vindo com um caminhão, fiel, atualizado de informações para vocês saírem daqui totalmente atualizado. Vamos falar sobre STJD, Corinthians e Vasco entra com recurso e será julgado agora sexta-feira. Vamos falar também sobre a importância que o Corinthians tem no jogo diante do Atlético Paranaense, que vai acontecer agora dia 17. Os árabes vão comprar o Corinthians mesmo a 40%. Tem muitas informações aqui, meu irmão. Então vem comigo, vamos falar de Corinthians, porque, fiel, é o seguinte, tá? A situação dos árabes que querem comprar o Corinthians, essa informação saiu no canal do Samir Carvalho, que existe o interesse dos árabes adquirirem 40% do Corinthians, com uma via contratual que eles teriam um gatilho para comprar mais 11% futuramente, tá? Adquirindo aí 51%, ou seja, eles seriam majoritários futuramente do Corinthians porque eles teriam 1% a mais do time do povo. Cara, eu vou ser bem sincero, é uma informação muito importante, é uma informação bastante, vamos dizer assim, significativa, né? Porque a gente nunca esperou na nossa ideia de um Corinthians ser vendido, nem que seja 10, 20%. Eu vou ser bem sincero, aí já é opinião, não é informação, que o Corinthians não vai vender 40% para ninguém. O Corinthians, ele é o time do povo. E 40% do Corinthians seria um valor altamente gigante, apenas por 40%. Sabemos que o Corinthians é um time de massa, é um time de 40 milhões de torcedores, já teve outros interessados em comprar o Corinthians antes, assim como outro grupo árabe também interessado em adquirir o Corinthians até por inteiro. Porque é um clube que dá uma resposta financeira muito rápido para os empresários que querem investir ali. Só que o Corinthians, fiel, na minha opinião, ele é altamente sustentável. Ele não precisa virar SAF, como muitos usuários comentam aí. E eu tenho um prazer imenso de responder, tá? Corintianeiro, mas se virar SAF o Corinthians, não seria bom para nós, porque o Corinthians tem muita falcatrua, tem muita coisa desonesta e esse pessoal chegaria aí para administrar o Corinthians corretamente. Fiel, a gente tem uma ideia de SAF na nossa cabeça como solução dos problemas, tá? Mas não é a solução dos problemas. O Ronaldo comprou o Cruzeiro continuou capengando, até chegar agora um cara muito rico e comprar o Cruzeiro, onde está tendo uma melhora. O Cruzeiro aí pode ser um dos finalistas da Copa Sul-Americana. Só que quando você dá um direito para a pessoa adquirir um time de futebol, ela tem o direito a fazer o que ela quiser. Se amanhã ou depois o cara quiser vender o Cruzeiro para um cara nada a ver, e o cara depois vende o Cruzeiro para outro, e aquilo vem virando uma bola de neve, ou o cara pode declarar falência e o clube deixar de existir, por exemplo. Porque todo investimento que você faz, porque o clube viraria uma empresa. Empresas podem falir, e o cara declara falência aí, o time para de existir, aí você teria aí que ter vários problemas burocráticos para reestruturar um Corinthians totalmente falido, porque quando você tem uma empresa, que você trate um clube de futebol como uma empresa, tudo pode acontecer. Se o cara quiser trocar o nome do time, ele troca. Se o cara quiser trocar o símbolo do time, ele troca. Então você perde totalmente aquela essência do time do povo. Eu acredito que o Corinthians não vai vender nunca nem 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50%. A informação, ela é uma informação importante, ela tem que ser passada para vocês, mas eu assim, com toda a minha força, eu não vou cravar para vocês, porque a gente não sabe o dia da manhã, mas com toda a minha força eu tô aqui, cara, 98% convencido que isso nunca vai acontecer no Corinthians, porque o Corinthians ele consegue se sustentar, assim como o Flamengo e assim como outros grandes clubes de futebol
que ainda não são SAF. Um Cruzeiro, por exemplo, não conseguia se autossustentar pela má administração, pelo que o clube devia, para o clube não conseguir contratar grandes jogadores para voltar a impulsionar o clube. O Corinthians contratou Memphis Depay agora ganhando 3 milhões de reais. E já tivemos grandes jogadores nesse clube e prometemos um 2025 ainda melhor, com grandes jogadores. Então é um clube que se sustenta de boa e se administra de boa, tá? Fora que acredito eu que causaria uma revolta enorme na Gaviões da Fiel, na torcida organizada, em todos os nossos torcedores. Você saber que o Corinthians ali tem um dono, você saber que existe uma administração que a qualquer momento o cara pode fechar as portas ou vender para outra e vira cachorro sem dono. Então eu acredito que o dono do Corinthians, os verdadeiros donos somos nós, o povo, o time do povo. É nós que lotamos os estádios, é nós que pagamos os ingressos, é nós que damos a notícia, é nós que cobramos, é nós que choramos, é nós que rimos, é nós que comemoramos. Então, essa ideia do Corinthians ter um dono, ela não me encaixa bem e eu acredito que o Corinthians nunca pensou ou cogitou ou sequer fez alguma reunião pensando em vender nem que seja 40% do clube, tá? Então essa história do Corinthians vender para um grupo árabe, ela não existe, tá? Assim como saiu uma história antigamente, né? Inclusive eu publiquei muito que o Corinthians poderia estar negociando com a Fly Emirates para ser patrocinador aí, para comprar os names e rights do estádio também, que não passou de uma história, vamos dizer assim, apenas uma tentativa. É muito difícil você conseguir estipular um contrato desta magnitude, tá? Corinthians, qual valor o Corinthians valeria por 40%? Seria um valor extremamente altíssimo. Então, cara, sinceramente, não compensa nenhum valor investido no Corinthians, mesmo que os caras falem, a gente vai comprar 40% e vamos montar um Dream Team com vários jogadores da Europa, vamos ganhar tudo que disputar. Para mim, não é a mesma essência, não é o mesmo gosto de você ter um clube totalmente seu. Você ter um time do povo, um time que a gente pode vibrar, torcer e chorar. Já no caso das administrações e das dívidas que o Corinthians tem, é totalmente possível que elas sejam pagas. O que nós precisamos são de dirigentes competentes, presidente competente, uma pessoa no setor jurídico competente, uma pessoa no setor financeiro competente, um grupo de pessoas competentes que administram em prol do clube, para o bem do clube, para que isso aí possa gerar para o Corinthians menos despesas e mais dinheiro em caixa, para poder quitar toda a dívida do Timão e a gente conseguir sair desta dívida pesada de Neoquímica Arena e de outras circunstâncias. O Flamengo, por exemplo, se a gente parar para pensar, o Flamengo era um time que devia mais que o Corinthians. Esse valor que o Corinthians deve, o Flamengo devia mais. O Flamengo pegou uma gestão de presidentes, de diretores competentes e foi quitando as dívidas. Olha o time que o Flamengo tem hoje, porque ele tem dinheiro em caixa, porque ele comprou o De La Cruz, 96 milhões de reais à vista. O Corinthians conseguiria fazer os mesmos processos, as mesmas movimentações, se não tivesse a dívida aí de 2 bilhões. Então é um clube que é altamente sustentável, que precisamos é de pessoas competentes lá. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião e muito referente a esse assunto e eu vou te responder lá nos comentários, tá? Cara, antes de eu passar para a próxima notícia, só quero fazer um comentário aqui que também é relacionado com o Corinthians, mas um comentário aqui bem rápido, tá? Porque... E atrasado também, tá? Porque o Memphis Depay estava na periferia de São Bernardo, cara, tirando foto com os caras, vem da molecadinha jogar bola. Que coisa maravilhosa, né? A humildade de um cara que veio do nada, o Memphis Depay, veio do nada, tá? A humildade que ele tem ir na periferia, cara, em São Paulo, ver a galera jogar bola, sem aquele monte de segurança do lado. Que coisa maravilhosa a humildade que esse cara tem. Eu tenho certeza que ele vai dar muita alegria para nós corintianos. Certo, fiel? Fiel, a grande questão também, que é informação importante aqui no canal do Corintianeiro, é que o STJD, tá, vai julgar o pedido de Corinthians e Vasco sexta-feira agora para o adiamento da Copa do Brasil e o adiantamento do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians ele não jogaria na data do dia 17 contra o Atlético Paranaense. O que a CBF fez? Ela adiantou o Campeonato Brasileiro e adiou a Copa do Brasil para domingo, dia 20. O Corinthians iria jogar domingo, dia 20, contra o Atlético Paranaense e não contra o Flamengo em Copa do Brasil. Então a CBF simplesmente ela deu no meio do Corinthians, porque a gente vai pegar um Atlético Paranaense desfalcado, sem, por exemplo,
Romero é considerado titular. O Félix Torres, apesar de eu não gostar do atleta como titular do Corinthians, é titular no time do Ramon Dias. Também vai estar na sua seleção. E se vocês lembrarem de mais algum jogador, vocês comentem aí. Fora a possibilidade que tinha do Garro ser convocado, que não foi, mas tinha a grande possibilidade, porque ele vem num crescimento futebolístico, entre outros jogadores de grande importância. Se eu não me engano, o André Carrilho também não foi, confirmem para mim, mas é um jogador que estava sendo convocado direto e reto para a seleção do Peru. Então o Corinthians poderia perder de 4 a 5 atletas para o jogo do Brasileiro dia 17, que era para ser dia 20. Vocês entendem a gravidade que a CBF fez com o Corinthians? E pior, para piorar, o Corinthians joga 17. Campeonato Brasileiro, 3 dias depois, pega o Flamengo na Copa do Brasil. Tem outro detalhe muito importante aí, porque só o Corinthians poderia pedir o adiamento, porque ele é o mandante do jogo. A CBF feriu duas próprias regras dela. Primeiramente, que é adiar jogo por conta de convocações da seleção brasileira. Isso está em contrato. Todos os clubes assinaram antes de iniciar a Copa do Brasil. E toda vez, todo campeonato organizado da Copa do Brasil sempre foi assim. Nenhum time conseguiu o benefício de adiar os jogos por conta de convocações. E o Flamengo foi beneficiado, porque o Flamengo iria enfrentar o Corinthians sem 9 jogadores considerados titular nas suas respectivas seleções, sendo Uruguai, Brasil e Chile, tem uma outras seleções lá. Então ele perderia aí de 9 jogadores. O que o Corinthians tem a ver com isso? Eu pergunto para você, o que o Corinthians tem a ver com isso? O Corinthians só quer seguir o mandamento, só quer seguir, as regras que o campeonato exige, que não é adiar jogos por conta de convocações. A CBF a criou. E agora, por que a CBF está tirando algo que ela própria planejou, algo que ela própria criou? E o Corinthians é altamente prejudicado, porque ela adiantou o jogo do Brasileiro com jogadores do Corinthians convocados para suas seleções, alguns jogadores, e o Corinthians não está no meio da tabela, no morno. Não briga para nada, mas também não cai. O Corinthians está brigando para não cair para a segunda divisão. Então, olha a consideração que ela tem com o Corinthians. Corinthians, eu vou adiar o seu jogo aqui, você vai perder jogadores, você está tentando não cair para a segunda divisão, mas a minha intenção aqui é livrar o Flamengo e jogar com todos os titulares contra vocês na Copa do Brasil, combinado? Foi isso que a CBF fez. O Corinthians entrou no STJD, que será julgado agora na sexta-feira. Vocês sabem o que vai acontecer sexta-feira? Eu preciso falar qual será a decisão do STJD em prol do Corinthians e Vasco contra a poderosa Confederação Brasileira de Futebol ou a poderosa Confederação Brasileira Flamengo, que é a CBF, né? Que tem o Flamengo aí como sua esposa. Vocês sabem o que eu preciso dizer, o que vai acontecer? Obviamente que, né? No contest, nada a ver. Vamos seguir o planejamento da CBF. É isso que vai acontecer. Se acontecer algo diferente, se eles acatarem o pedido do Corinthians, que jamais eles vão contra a CBF, eu trago aqui para vocês, mas já adianto para vocês que isso aí, cara, na minha humilde opinião, é praticamente impossível. Essa CBF, ela lutou para arrebentar o Corinthians no meio, e é isso que ela sempre faz, tentando aí jogar o Corinthians sempre para baixo e sempre aí alavancando o Flamengo no que ela puder. O Flamengo não conquistou bosta nenhuma e elas estão tentando aí salvar o ano do Flamengo na Copa do Brasil sem pensar nas consequências, prejudicando o Corinthians. Fiel, o Corinthians tem que protestar, tem que fazer algo. Só que na minha humilde opinião, esse protesto do Corinthians, desculpa, tá? Ele não compete a mim, o Corinthians não entrar em campo. Porque se o Corinthians vivíssimo na Copa do Brasil com um gol de diferença jogando dentro de casa, eu acredito fortemente que se o Corinthians consiga passar, ele já vai pegar uma alta grana financeira. Confirmem para mim o valor, mas é muito dinheiro que o Corinthians pega de bonificação para passar para a final. E se o Corinthians se consagrar campeão, ele pega outra bolada financeira. Com o WO, a gente está abrindo mão de dois portes financeiros gigantes que poderiam estar em caixa do Corinthians. Um para passar para a final e um se o Corinthians se consagrar campeão. A forma melhor para você se protestar contra a CBF é sangue no olho, tapa na orelha, porque o Corinthians não é brincadeira. Esta é a melhor forma de protesto.
é ir lá e desclassificar o Flamengo. É o melhor protesto, você desclassificar o time que a CBF torce e o time que a CBF fez tudo para ajudar. Esse é o melhor protesto que o Corinthians pode fazer. E quer protestar? Quer fazer algo relevante? Entre em campo, coloca uma faixa na camisa, coloca algo escrito nas costas que sirva para a CBF, um protesto escrito ou algo do gênero, mas da WO, a CBF não vai estar nem aí pelo WO que o Corinthians vai estar, o Flamengo vai passar para a final de graça, vai ganhar o dinheiro que ela tem para ganhar de graça e o Corinthians aí ainda vai ficar mal na fita, tá? Então eu acredito fortemente que o Corinthians tem que pegar esta energia que a CBF, essa atmosfera que a CBF adquiriu e colocar dentro de campo, porque eles tentaram nos fuder. Colocar dentro de campo e ir lá e amassar o Flamengo dentro de campo, futebolisticamente, tá? Violência nunca é a solução para nada nessa vida. Futebolisticamente, a gente conseguir desclassificar o Flamengo e passar para o final, aí sim seria o melhor tipo de protesto que o Corinthians poderia fazer. Fiel, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians.